tua vida. A história conta agora que Judas está à mesa com Jesus. E ele sabe do relato do que iria acontecer. Ele sabia que ia chegar a hora e o momento que ele iria trair o mestre. E traiu por tão pouco, por 30 moedas de prata. Mas Jesus já o conhecia. Mas pastor, se Jesus sabia que Judas iria o trair, se Jesus já sabia que Judas iria roubar, por que entregou a tesouraria na mão dele? Por que não fez alguma coisa antes para tentar impedir que Judas traísse o nosso mestre? Sabe por quê, irmão? Se tem um dos atributos que Deus mais valoriza, é a misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É Deus saber que você vai errar, mas Ele ainda vai tentar te dar um último escape para o nome dele ser glorificado na tua vida. Eu não sei de que maneira você anda andando, eu não sei de que maneira você está se comportando, mas o meu Deus manda te dizer: há um banquete da misericórdia descendo aqui nessa noite. O Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de se arrepender, porque a minha misericórdia ainda está sobre a tua vida. Se você recebe aí, abre a tua boca nessa noite, manda glória para Ele. Há uma misericórdia de Deus que te alcança. Você está de pé por causa da misericórdia. Abre a boca nessa noite e adora Ele em nome de Jesus. Adora Ele em nome de Jesus. Aleluia! Você só está de pé por causa da misericórdia do Senhor Jesus na tua vida. Ora, como que Jesus não sabia que Judas iria o trair? Ele sabe o que eu e você iremos fazer quando sairmos daqui. Mas Ele está dizendo: eu vou te dar a oportunidade de não fazer aquilo que é errado e fazer aquilo que é certo, para o meu nome ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Jesus estava sentado com os discípulos e agora os discípulos estão preocupados porque estão querendo saber quem é que vai trair o mestre. Judas então se revela, ele sai e a história, o texto que nós acabamos de ler, está dizendo: falava ele ainda quando uma multidão, um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles. Jesus sentia que estava chegando a sua hora. Ele vai então para o jardim, o Getsêmani, e ali no Monte das Oliveiras, ele começa a orar, e a um tiro de pedra, 60 quilômetros, 60 metros mais ou menos, ele se afasta de Pedro, Tiago e João, e começa a orar em particular. Aprenda uma coisa: por mais que você goste de subir ao monte, ou andar com o irmão de um lado para o outro para orar, tenha sempre a sua particularidade com Deus. Quando você for para o monte, por muitas das vezes, vá sozinho e conversa com Ele tete a tete. Muitas das vezes Deus quer um particular conosco. Às vezes Deus quer agir, mas há uma multidão à nossa volta. Existem bênçãos de Deus que não é para ninguém saber, é só para você que Ele quer se revelar. Quando Deus falara com Moisés, ele saía sozinho e viu Deus numa sarça ardente. Ora, se contasse para alguém, ninguém acreditava. Tem revelação de Deus que nem todo mundo está preparado para receber. Tem milagre de Deus que nem todo mundo está preparado para entender o que Deus irá fazer. Mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Deus está te chamando para particular neste lugar. Só para te dizer nessa noite: eu tenho algo especial reservado. É só para você, é só para você, é só para você. E se você recebe, abre a boca e manda glória. Judas estava tramando algo e os discípulos já estavam orando junto com o mestre. O mestre estava agonizando a sua morte e ele sabia que qualquer hora, a qualquer momento, a sua morte iria chegar, para se cumprir o que o salmista fala, que aquele que comia a minha mesa, aquele que tirava o pão junto comigo, foi o mesmo que me traiu. Judas estava
prestes agora a perder toda a credibilidade que Deus havia entregado nas tuas mãos. O cenário agora é: Judas está com os soldados, e no momento que ele está com os soldados, está o servo do sumo sacerdote. E aqui eu quero pregar nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você preste bastante atenção. O servo do sumo sacerdote, Lucas não dá o nome dele, mas João diz que o nome dele é Malco. E Malco era servo do sumo sacerdote. Pastor, o que é servo do sumo sacerdote? No português mais claro, o servo do sumo sacerdote, na escala de hoje, é um presbítero se preparando para ser um pastor. O servo do sumo sacerdote, ele estava se preparando para ser um sacerdote. Malco agora está acompanhando o sumo sacerdote, a qual ele andava junto, porque ele estava no estágio para se preparar para ser um sacerdote. Mas para ser um sacerdote existia alguns requisitos. O primeiro requisito para ser sumo sacerdote, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que ter 5 anos na escola de sacerdote. Ele tinha que estudar 2 anos e meio junto ao sacerdote. Tudo que o sacerdote fazia, ele fazia. Aonde o sacerdote ia, ele ia. Tudo que o sacerdote comia, ele tinha que comer. Ele tinha uma vida de intimidade com o altar para entender o que é ser sumo sacerdote. Ora, Malco agora já havia experimentado tudo isso. Ainda existia algo. Ele tinha que vir da raiz de Arão, e a sua linhagem tinha que ser da linhagem levítica. Diz a história então que todo sacerdote, para ser sacerdote, ele tinha que saber de glória de Deus, de presença de Deus, de Shekinah de Deus. Ele tinha que saber o que era átrio, ele tinha que saber o que era santo lugar, ele tinha que saber o que era santo dos santos, ele tinha que saber o que parte do altar referenciava cada elemento e cada item que estava dentro da casa do Senhor. Malco havia passado por 5 anos na faculdade de Alexandria. Malco estava no estágio final para ser sumo sacerdote. Naquele dia, ele olhava para dentro dele e dizia: esse só pode ser mais um dia comum, esse só pode ser mais um dia de rotina. Eu vou sair com o servo do sumo sacerdote, nós iremos fazer algumas coisas, porque daqui a pouco tempo eu vou me tornar um grande sacerdote. Só que a história começa a relatar que naquele momento Malco olha para um lado e para o outro, vê soldados pegando lanças, vê soldados pegando espada, vê soldados pegando rede, e ele não entende o que está acontecendo, mas mesmo assim ele vai seguindo. E quando chega lá no local aonde Jesus está, ele percebe que algum tumulto está acontecendo, e de repente ele sente que uma faca, uma espada, bem preciso, passa sobre a tua orelha. E agora ele se depara olhando para ele mesmo e percebendo que já não tinha mais orelha. Meu Deus. Pastor, eu não entendi. A Bíblia Sagrada diz que o servo do sumo sacerdote, ele não poderia ter defeito nenhum. Quando Malco percebe que a sua orelha foi dilacerada, ele lembra dos 5 anos que ele passou na faculdade de Alexandria estudando todos os dias. Ele lembra que ele andou durante 2 anos e meio com o servo do sumo sacerdote, e que agora ele está sendo levado e envolvido em uma confusão que nem ele mesmo sabe o que está acontecendo. E ele se depara e percebe que todo o teu projeto, todo o teu sonho está indo embora por causa de uma confusão que nem ele sabia o que estava acontecendo. Na nossa
vida, às vezes é dessa maneira. Somos envolvidos em coisas, somos colocados em situações que às vezes nós olhamos e quando vamos nos deparar, já estamos todo enrolados, já estamos cheios de confusão e não sabemos de onde veio, para onde vai. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para a tua vida, em o nome de Jesus. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, o meu Deus manda te dizer que o Deus da providência está chegando para a tua vida. Não importa a situação atual que você está vivendo hoje, o meu Deus vai entrar com a resposta e com milagre eminente dentro da tua casa. Se você recebe, glorifica Ele nessa noite. Malco, quando ele olha e coloca a mão sobre a tua orelha, ele pensa com ele mesmo: espera aí, eu estudei durante um tanto tempo, eu me preparei durante anos e anos para exercer essa função de sacerdote, e quando agora eu percebo, tudo aquilo que eu fiz foi por água abaixo. Chegou gente aqui nessa noite, dessa mesma maneira. Você já até disse para você: pastor, eu já orei, já fiz tudo que eu podia fazer, pastor, mas agora eu percebi que eu não saí do lugar, as coisas continuam da mesma maneira. Você se preparou tanto para receber algo grande da parte de Deus, e agora você começa a perceber que algumas coisas estão indo por água abaixo. E tudo aquilo que você se dedicou, tudo aquilo que você buscou, você vê agora que está se perdendo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha para Malco e percebe que a orelha dele estava no chão, Jesus pega a orelha de Malco e começa a colocar de volta no lugar, dizendo para ele: Malco, eu sei o quanto você sonhou, eu sei o quanto você projetou até aqui, e não vai ser ninguém que vai impedir os sonhos e os projetos que eu tenho para a tua vida. Levanta a tua mão aí se você está entendendo o que Deus está falando. O meu Deus manda te dizer nessa noite que aquilo que Ele preparou para você nesta noite, ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Deus Santo está colocando algumas coisas no lugar só para te abençoar. Se você crê, abre a boca e glorifica. Se você crê, abre a boca e adora ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu dei toda essa volta só para te dizer isso nessa noite. Que aquilo que você perdeu, o meu Deus hoje Ele vai pegar e vai colocar tudo de volta no lugar. Eu posso imaginar Malco olhando para dentro dele e dizendo: espera aí, o filme passando na sua cabeça. E ele dizendo: eu estudei tanto tempo, eu me preparei tanto tempo, eu me dediquei tanto para ser sumo sacerdote, e agora por uma fatalidade, por algo que não estava nos meus planos, agora eu percebo que eu vou ter que interromper a minha carreira, eu vou ter que voltar ao estágio zero, eu vou precisar fazer outra coisa. Será que Deus não está me vendo? Eu posso imaginar os questionamentos que Malco fizera a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo com ele naquele exato momento. Eu posso imaginar Malco olhando para dentro dele e
Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que ficou pelo caminho. Eu não sei o que você tem olhado, se dedicou tanto. E você está olhando agora, está percebendo que está indo embora. E você não pode fazer nada. Se você não pode fazer nada, eu louvo a Deus por isso nessa noite. Sabe por quê? Porque quando a gente não pode fazer nada e sai do nosso controle, é motivo de você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque sai do nosso controle, mas entra no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que algumas áreas da tua vida estão entrando no controle de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, se alguma coisa que tentaram arrancar de você, para tentar acabar com os teus sonhos e com os teus projetos, o meu Deus manda te dizer, Ele vai começar a colocar de volta no lugar, Ele vai